bem, neste dia, 84 irmãos estão sendo apresentados aqui pelo pastor da igreja, o pastor local, pastor Elci Ribeiro, e o ministério que coopera nesta filial, porque o ministério é um só em todo o estado. É isso, então, os presbíteros e ministros que servem nesta igreja filial, por orientação do pastor, apresentaram os vossos nomes para servirem como diáconos da igreja. Acredito que vocês já foram, de certa forma, treinados, já exerceram atividades, não é isso, correlatas à atividade de um diácono, menos com exceção de servir ceia. Eu quero ler a palavra de Deus que está em Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Meus queridos irmãos, esse texto não cita o nome do serviço do diaconato, diácono, mas o texto fica de forma muito clara de que a função que aqueles irmãos foram escolhidos era de diácono, pelo serviço que eles tinham que praticar na igreja do Senhor. Lucas diz que a igreja havia crescido, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve a necessidade de que a igreja constituísse, o ministério constituísse diáconos, para que realizasse o que eles chamam aqui o ministério cotidiano, que fazia menção às atividades que era o cuidado de assuntos temporais e materiais da igreja, de tal maneira que os pastores não ficassem ocupados com essas tarefas. Daí entender que os apóstolos, eles estavam ocupando todo o seu tempo nessa tarefa que eles chamam ministério cotidiano. A função do diácono, o seu próprio nome indica o próprio nome diácono, vem do grego diáconos, que significa no original servo, servente, doulos no grego também, que eram aqueles que serviam, eram escravos e serviam às mesas dos seus senhores. E os apóstolos pensaram de que, dirigidos por Deus, depois de ter orado, de que essa função necessitava que fosse constituída na igreja, já que estava havendo contenda, discordância. Não é isso? Diz aqui o versículo, diz: houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. A igreja primitiva, ela nasceu no seio do judaísmo.
apesar de o apóstolo, o evangelista, dizer que eram gregos e hebreus, todos eram hebreus, porque a igreja ela nasceu no seio do judaísmo. A expressão gregos aqui, que no grego é helenistikoi, significa prosélitos que falavam o grego. Por isso são chamados de gregos. Mas todos eram de origem judaica. Esses gregos eram prosélitos, que haviam saído de Jerusalém e de Israel por causa da perseguição, e haviam saído para países de fala grega. E quando se juntou na igreja, eles contendiam porque as viúvas dos gregos não eram atendidas como a dos hebreus. E os apóstolos reunidos disseram: constituamos homens para que faça esse importante trabalho. Ele disse: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O diaconato é uma atividade importante na igreja. O diácono, ele tem a atividade de, como eu disse, as atividades seculares da igreja. Ele é escolhido não para o ministério da palavra, mas ele é escolhido para se dedicar especificamente às atividades seculares e sociais da igreja. A história do cristianismo relata que os diáconos, até o 3º século, eles realizavam trabalhos sociais, levavam comida aos necessitados, visitavam os doentes, lavavam os pés aos anciãos. E depois, no século III, o serviço do diácono, de certa forma, desapareceu, porque com o desvio doutrinário do cristianismo, o diácono passou a ser uma função institucional, como tem na grande igreja aí, que vocês sabem, o diácono, que não faz a atividade bíblica do diácono, senão que exerce dirigindo atividade religiosa. Mas o trabalho do diácono é especificamente ajudar o ministério, ajudar o pastor, auxiliar o pastor nas atividades seculares da igreja. Arrumar a mesa da ceia, se bem que em muitos lugares são os zeladores que fazem, mas arrumar a mesa da ceia, ver se tudo está em ordem, manter a ordem do culto, ainda que depois do ano 80 para cá se criou os recepcionistas, mas essa atividade quem fazia éramos diáconos. Eu servia, ainda sou diácono, e era uma atividade que os diáconos faziam. Eles ficavam em pé na porta e, no meu tempo de diácono, ninguém podia sentar se fosse diácono, exceto se fosse uma pessoa idosa e que tivesse problema, reumatismo, ou artrose, então era permitido sentar. Mas os diáconos naquele tempo, eles ficavam em pé, ficavam próximo ao púlpito, ficavam na porta e mantinham a ordem no culto. Às vezes as crianças correndo, as pessoas falando desordenadamente. O diácono era o homem que ia ali. E essa atividade ele ainda pode realizar. O diácono deve assumir essa responsabilidade, não pensando em uma escada que depois ele vai ser presbítero. Deve desempenhar o diaconato com precisão, com dedicação, com devoção, sem pensar em outra atividade. Alguns dos senhores estão sendo apresentados a diácono neste dia e não passarão de diácono, morrerão como diácono. Outros, se Deus tem um chamado, é claro que vai manifestar essa vocação ministerial, esse chamado ministerial, porque o chamado é simultâneo, Deus faz simultaneamente, mas a vocação vai se desenvolvendo e vai aparecendo na pessoa a quem Deus está chamando para um ministério superior.
mas o diácono deve se preocupar em exercer o diaconato. Vocês estão sendo escolhidos para servir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O diácono é aquele homem que chega primeiro, se não tiver atividade profissional que o impeça, deve chegar primeiro no templo e sair por último, porque ele é responsável pela ordem no culto. Eu, como diácono, eu entendia de que eu só saía depois que todo mundo saísse. Eu tinha que apagar a luz, eu tinha que desligar os ventiladores, eu tinha que ver se tudo estava em ordem. E, além disso, visitar autorizado pelo pastor, pelo coordenador, não é isso? Aqueles irmãos que são enfermos, aqueles que estão deixando de vir à igreja e comunicar ao ministério. Para isso, é preciso que ele tenha os adjetivos qualificativos que o livro de Atos fala aqui. Diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. O que quer dizer isso? De bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Porque para exercer toda atividade na igreja precisa ser cheio do Espírito Santo, e principalmente o diácono. Ele não, quando diz cheio do Espírito, não significa que ele vá só viver aquele momento de ebulição de línguas e profecias. Não, isso só não é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser detentor dos dons espirituais, é claro, mas também do caráter de Cristo, que se expressam através do fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas 5:22. Portanto, deve ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria, não é isso? Porque a atividade de um diácono, aqui já está dizendo, importante negócio. É uma responsabilidade muito grande. Vocês terão a oportunidade de participar de comissão de membros, terão a oportunidade de participar de visitação a irmãs, a irmãos. Sempre procure ir em 2 ou levar a esposa quando se tratar de visita a irmãs. Vocês vão ter que administrar o erário da igreja, recolher os dízimos, as ofertas. Todo diácono deve ser dizimista, não é? Todo diácono deve ser dizimista, porque uma das funções dele é justamente tomar conta da oferta da igreja, conferir a oferta da igreja, anotar nos talões da igreja. Tenham cuidado quando for distribuir ceia, para não receber dízimo de, principalmente, pessoas idosas, e não levar o talão para anotar. Nunca fazer só. Tirar a oferta, se tem um troco, sempre vá acompanhado de um colega entregar esse troco, porque já houveram muitos casos de pessoas que diziam que tinha troco e não levava o troco, botava no bolso, não é? Então é ser prudente, ter sabedoria para exercer essa atividade com responsabilidade. Nunca coloque sua oferta na sua sacola. Nunca passe troco a você mesmo. O diácono deve colocar sua oferta sempre na sacola do colega. E se houver troco, tem que mostrar a cédula que está colocando ao colega e colocar dentro e pedir o troco, para que isso evite censura e desqualificação, para que vocês exerçam o ministério. Tenham cuidado, não fazer as coisas com depreciação, não fazer as coisas relaxadamente. O diácono tem que exercer o trabalho de Deus com fervor, com alegria, não fanatismo nem meninice, mas exercer de forma que venha agradar a Deus e a igreja. Depois diz aqui, cheio de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, a partir do versículo 8, e da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, homens sem palavra, diz uma coisa uma hora, depois diz outra, diz que é amigo do pastor, mas por trás é desleal, diz
não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, não é? Diáconos que já caíram no laço de Satanás porque viam a quantidade de oferta e ele, como estava em crise, foi tentado a fazer coisa que não deveria ser feita. Guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiramente provados e depois sirvam se forem irrepreensíveis. É a única função no Novo Testamento que a Bíblia fala da mulher, não é? É a do diácono, porque diz assim, de sorte as mulheres, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quando diz adquirirão uma posição, não significa que ascenderão a alguma posição, mas receberão a confiança da igreja, a confiança do ministério, uma posição de um homem equilibrado, de um homem dedicado e de um homem fiel. É isso que Deus espera de vocês e o pastor da igreja espera de vocês, que ali aonde estejam servindo com fidelidade, com sabedoria, não é isso? Tendo cuidado para que o vosso testemunho não seja afetado por atitudes imprudentes que vocês venham a exercer. Zelem pela ordem do culto. Zelem por aqueles que estão faltando. O diácono, ele percebe que um irmão está faltando, ele comunica ao presbítero. O presbítero orienta, manda visitar e cuidar daquela pessoa que está fria na fé. Então, sejam servos da igreja. Sirvam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e eu tenho certeza que vocês serão galardoados por esse trabalho. Amém? Alguns diáconos se destacam, como nós vimos aqui Estevão, né? Que se destacou e se tornou um evangelista, mas outros desapareceram na história. É interessante que a discórdia era entre viúvas gregas e viúvas judias, e foram escolhidos homens cujos nomes são gregos. Dá a entender que a igreja escolheu muita gente grega para que calasse a boca daqueles que murmuravam. Deus abençoe, que vocês sirvam com fidelidade, com presteza a igreja do Senhor Jesus. Não é? Às vezes eu escuto coisas sobre o diácono e digo que o diácono, uma irmã uma vez disse assim, diácono tem que enxugar xixi de criança, tem que limpar o salão. Olha, o diácono, ele não é empregado da igreja, mas ele, se houver necessidade, ele faz. É uma das atividades dele, não é? Eu fiz como diácono. Se precisa, uma criança urina, ou alguma coisa ali que não está tirando a ordem do culto, a gente tem que intervir. Com muito cuidado, não é? Cuide da igreja e dos filhos dos irmãos com educação, com paciência, como que esteja cuidando dos seus. E eu tenho certeza que vocês ganharão a confiança da igreja.